com Deus. E em Jó capítulo 42, versículo 5 diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer, porque verdadeiramente o Senhor habitou no meio dos louvores. O Senhor recebeu a nossa adoração, por isso estamos alegres, ó Deus. Mas, Pai, fala por meio da tua palavra, se revela por meio da tua palavra e de alguma forma surpreenda os corações aqui nessa noite. Surpreenda aqueles que estão em casa nessa noite, Deus. E em nome de Jesus, que a tua unção possa ser derramada, não apenas sobre a minha vida, mas também sobre a vida da tua casa, sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Jó, amém? Eu te conhecia só de ouvir. Amados, no versículo 5 do capítulo 42, que nós enfatizamos aqui nessa noite, como base da nossa leitura para a introdução da palavra, nós temos uma das declarações mais contundentes e ao mesmo tempo curiosas que esse personagem tão marcante faz acerca de Deus em sua epopeia do sofrimento. Porque o livro de Jó é uma epopeia, um poema de sofrimento, de alguém que está sofrendo. Afinal de contas, esse mesmo Jó, preste bastante atenção, um homem íntegro. Você lembra lá do primeiro capítulo, no início, em que o Senhor dá a biografia de Jó para Satanás, que está rodeando a terra, e agora vem para uma reunião diante do Senhor, e o Senhor lhe pergunta: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E que mais do que isso, querido, esse Jó oferecia também sacrifícios para si e para os seus filhos. E vale ressaltar que esse mesmo personagem foi capaz de provocar, como eu disse agora há pouco, um debate acalorado entre Deus e o diabo. No entanto, quando nós olhamos para o capítulo 5, do capítulo 42 do livro de Jó, vemos uma declaração que por vezes nos surpreende. Jó, esse homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, declara que antes ele conhecia o Senhor de ouvir falar. Jó declara que nesse estágio primeiro de integridade e retidão, ele só conhecia o Senhor de ouvir falar, ou seja, é como se até aquele momento o seu relacionamento fosse apenas indireto. É como se até aquele momento do capítulo 1, Jó tivesse apenas um relacionamento impessoal. É como se Jó, ao longo de sua jornada, fosse passando de um extremo ao outro, e no que tange a relacionamento interpessoal com o Senhor. Parece que Jó não nutria um relacionamento tão intrínseco. É como se ele tivesse partido de um relacionamento indireto, impessoal, para um relacionamento mais direto, pessoal, e consequentemente de mais intimidade e proximidade com o Senhor. Daí o motivo da declaração: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É como se Jó estivesse dizendo: antes eu tinha um relacionamento impessoal, antes eu tinha um relacionamento indireto, mas agora não, o relacionamento é mais íntimo. Agora não, o relacionamento é mais intrínseco. Agora não, o relacionamento é de mais proximidade. Agora não, eu não apenas ouço, mas agora eu te conheço, porque os meus olhos te veem.
Glória a Deus, os meus olhos conseguem te contemplar. Eu consigo ter um relacionamento mais além. Eu consigo ter um relacionamento de mais ou de maior proximidade. Mas, querido, o que teria feito com que Jó saltasse desse tipo de relacionamento indireto, impessoal, para um relacionamento de maior proximidade com o Senhor? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. É sobre isso que nós vamos dissertar nessa noite. É muito fácil dizer que Jó saltou de um relacionamento impessoal para um relacionamento pessoal, de um relacionamento indireto para um relacionamento direto, mas mais importante é saber o que fez com que Jó saltasse dessa posição. O que fez com que Jó saísse da sua comodidade, da sua zona de conforto. E a primeira coisa que eu aprendo com Jó, a primeira verdade que eu aprendo com Jó, é que Jó foi resiliente. Por que Jó sai de um relacionamento impessoal para um relacionamento mais pessoal? Jó foi resiliente. Você pode olhar para o irmão que está do teu lado e dizer para ele: Jó foi um camarada resiliente. Amém? Mas resiliente em quê? Jó foi resiliente em suas percas materiais, físicas e familiares. E não apenas familiares, também sociais. E talvez você esteja se perguntando: pastor, mas o que é resiliência? Por resiliência, querida, humana e não física, amém? Da lei da física, entenda-se, a capacidade que uma pessoa tem de resistir à pressão espiritual e emocional e de se sobrepor a ela, e o seu estado último é infinitamente maior do que o primeiro. Isso é resiliência. Pastor, eu não entendi. Jó tinha e teve resiliência para suportar a crise. Pessoas que são resilientes na crise estão fadadas a se aproximarem mais de Deus. Você está entendendo? Pessoas que são resilientes em meio a tempos de angústia, a tempestade, automaticamente estão possibilitadas de ter um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais próximo com Deus. Querido, olhe para o relato de Jó, o início dos capítulos. Jó perdeu todos os seus bens de uma só vez. Sabe aquela expressão popular, desgraça pouco é bobagem? Sabe quando o trem está feio? O trem está feio. Quando o negócio está feio, eu tenho medo até de dizer, não, pior do que está, não fica. Porque toda vez que a gente diz isso, fica. Eu evito essa frase. Não, pior do que está não vai ficar. Cheguei no limite, quando você vê o trem piora. O trem fica mais feio. Você está entendendo? E na vida de Jó é isso. Primeiro, de uma só vez ele perde todos os seus bens. Jó também perdeu completamente sua saúde e integridade física. Querido, Jó, presta atenção nisso, tornou-se uma chaga aberta. Ele em si, no seu todo, fisicamente falando, era uma chaga aberta. Jó era fétido à distância. Você está entendendo? Jó tirava, raspava as suas feridas com um caco de telha. Você está entendendo? Olha o que Jó suportou. Não bastasse isso, ele perdeu filhos e também um apoio espiritual e emocional da sua esposa. É a sua esposa que vai dizer para Jó: amaldiçoa o seu Deus e morre. Alguém em meio a uma crise, alguém em meio a uma hecatombe, e aí você vai assustar de novo, e hecatombe é catástrofe, desastre, mortandade. Alguém vivendo uma hecatombe pessoal, e agora aquela que deveria apoiá-lo aconselha ele a fazer o quê? Amaldiçoar o seu Deus
e morrer. Fazer exatamente aquilo que Satanás apostou com Deus que ele iria fazer. Naquele momento, querido, e aqui eu não quero execrar a esposa de Jó, porque eu entendo o tamanho da sua dor, mas naquele momento ela foi boca do diabo. Naquele momento ela foi boca de Satanás. Boca de Satanás. Jó foi privado do convívio pessoal e virou uma incógnita social e teológica para os seus amigos. A prova disso é que seus amigos vieram de longe, sabe para quê? Para teologizar sobre o seu problema. Vieram, ficaram caladinhos alguns dias, sentaram do lado dele, choraram com ele, mas quando passou aquele momento do choro, do apoio, eles disseram: Jó, quem sabe você não pecou? Quem sabe você não está falho nisso, nisso e naquilo? Você lembra quando nós era criança, que você fazia aquele trem esquisito? Quem sabe Deus não está te cobrando isso agora? Sabe qual é o nome disso? Teólogos da tragédia. Teólogos da desgraça. E ainda que eu não vá falar sobre isso nessa noite, deixa eu abrir um parênteses. Está assim no nosso tempo de teólogos do tipo. Pessoas que querem teologizar a sua crise. Pessoas que querem teologizar, Lucas, o seu problema, a sua dor. Não, para você estar vivendo o que você está vivendo aí, meu querido, você deve ter algum pecado escondido debaixo do tapete. É a única explicação. Você está entendendo? Para essa enfermidade ter vindo na sua vida, você só pode ter jogado pedra na cruz. Algum pecado você cometeu. Você está entendendo? Amém? Jó teve percas significantes na área material, na área física, familiar e social. Ou seja, Satanás tocou de uma só vez em toda a sua estrutura humana e psicológica. Você está entendendo? Amém? Mas o surpreendente é que mesmo depois de lidar com todos esses dramas psicossociais e espirituais, Jó irá se portar de forma extremamente resiliente. Extremamente resiliente. O texto diz que no capítulo 1, versículo 21, mesmo em meio à dor e perca, Jó demonstra desapego daquilo que é natural. Sabe qual é o nome disso? Resiliência. Resiliência. Olha o que ele diz no versículo 21, se você estiver acompanhando. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Resiliência. Alguém que não está apegado àquilo que é natural. Alguém que não está apegado às percas físicas. Alguém que ainda em crise mantém o seu foco no espiritual. Lembra de Paulo aos Filipenses? Eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar contente. Quanto na fartura, quanto na escassez, tanto na tristeza, quanto na alegria. Eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Resiliência. Que bom que eu ouvi um aleluia. Amém? Glória a Deus. Jó é resiliente ao ponto de manter intacta a sua adoração. Aleluia. Mesmo em meio à crise, Jó consegue adorar a Deus. E no auge dos seus conflitos internos, Jó faz a maior de todas as declarações de adoração de um ser humano comum, no capítulo 19, versículo 25. Porque eu bem sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Querido, a resiliência na crise passa por manter intacta
a sua adoração. Sabe o que Jó está querendo dizer? Eu posso estar passando pelo pior momento da minha vida, eu posso ter perdido todos os meus filhos, eu posso ter perdido o apoio da minha esposa, eu posso ter perdido os meus bens, eu posso ter perdido a confiança dos meus amigos, mas eu não vou perder o adorador que existe dentro de mim. Querido, não perca a essência da adoração que existe dentro de você. Adorar quando tudo vai bem é fácil. Vir à igreja quando tudo está normal, quando tudo está comum, quando não tem uma fita dessa aqui atravessada no meio, de fora a fora, te impedindo de ter contato com seu irmão, é fácil. Difícil é adorar no momento da adversidade, e Jó fez isso. Mantenha intacta a sua adoração. Não permita que Satanás, por meio da sua dor e das suas emoções, por meio da opressão psicológica, tire de você o adorador que existe aí dentro. Adore o Senhor. Erga a tua voz. Bendiga o nome do Senhor. O trem está feio, pastor. Adore. Amém. Eu já citei aqui em outras pregações. Eu sou batista, renovado, equilibrado, para a glória de Deus. Mas tem uma coisa que eu tenho que me render e eu gosto. As músicas pentecostais, elas fazem não é? Lembra? Você está dirigindo, Tiago. Vendeu pouco tijolo, nossa semana. De repente você sintoniza na rádio e começa. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Está sofrendo. De repente você começa atrás do volante. Está sofrendo. Seu louvor invade o céu. Aí você vira para o Tiagão maior e diz: Deus vai na frente, casando o caminho, ouvindo a corrente, levando os espinhos. Não é um trem, não dá um negócio, um furor aqui dentro. Mas não é. Gente, será que é só comigo que acontece isso? E a Cassiana, ela é tão abençoada que ela fez um popurrí. Você já viu isso? Ela emendou todas as que dão gás, uma na outra. O trem é bom demais, senhor. Não é? Que popurrí, ó, que você está tentando. Ai, já acabou. Começou de novo. Não é? Começou outra vez. Dá um troço. Sabe o que eu entendo com isso? Adoração. Sabe, não deixar morrer a essência do adorador que existe dentro de você. Não deixar que a crise sucumba o adorador que existe dentro de você. O marido te encheu o raio da paciência, para não falar outra coisa, querido. Bota um louvor daqueles de arrebentar o inferno e te levantar. E você dizer para você mesmo: hoje não. Hoje a minha adoração não vai escalar. Hoje eu adoro a Deus, independente da adversidade. Você está entendendo? Isso vale para as esposas também, viu, maridões? Saiu de casa molado, aquele café sem açúcar, que é feito de propósito. De propósito. Você está molado, põe lá o louvor. Não vai matar o adorador que tem dentro de mim. Mantenha intacta a sua adoração. Outra coisa, ele aceita a disciplina de Deus. Quem é resiliente aceita a disciplina de Deus. Quem é resiliente entende que o deserto é lugar de tratamento. Glória a Deus. Capítulo 38, o próprio Deus aparece a Jó do meio de um redemoinho. E sabe o que Deus faz? Questionamentos disciplinares. Jó está questionando o tempo todo, porque é um erro doutrinário dizer que Jó não questionou, que ele ficou deitado, de boca aberta, aceitando. Não, ele questionou. E quando o Senhor veio do meio de um redemoinho até Jó, sabe como é que ele responde? Perguntando. Capítulo 38 diz assim: depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó:
E aí eu selecionei algumas poucas perguntas, o capítulo é extenso, mas o versículo 4 ele diz assim: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Já imaginou você ora, questionando Deus de algumas coisas, esperando resposta, aí Carol, ele vem ao teu encontro, no teu quarto de escuta e fala assim: ei, onde você estava quando eu criei o mundo? Em outras palavras, no bom popular, traduzindo para a linguagem atual, Deus está dizendo assim: fica na sua. Deus está dizendo assim: aceita que dói menos. Deus está dizendo assim: para de espernear. Você está entendendo? Versículo 18, olha a pergunta que ele faz: tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Versículo 24, onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Versículo 28, acaso a chuva tem pai? Então, Deus, abre a porta, por que eu estou passando por isso? Eu não arrumo emprego. Acaso a chuva tem pai? Que está entendendo? Amém? Glória a Deus. Ou quem gera as gotas do orvalho? Versículo 37. Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ninguém. Fica na sua. Aceita a correção. Aceita a disciplina. E mesmo, Jó, que você não tenha feito nada para passar por isso, uma coisa é certa: você vai sair melhor do que você entrou. Aceita. A resiliência passa por aceitar a disciplina e a correção de Deus nas nossas vidas. Outra coisa que me surpreende em Jó: ele é suficientemente resiliente para perdoar. Querido, eu ouso dizer que uma das máximas da resiliência espiritual passa pelo perdão. Uma das, não vou dizer a única, não vou arriscar dizer que é a única, mas uma das máximas da resiliência espiritual passa pelo perdão. Muita gente deixa de viver o profundo em Deus porque tem mágoa armazenada no coração. Deita todo dia, remói, trem que você não precisava nem estar remoendo. Pense em coisas que você não deveria nem ficar pensando. Noé melhorou tanto. Mas não dá para perdoar que é trem que ele fez, não. Ele melhorou, mas aquilo lá, aqui no seu íntimo, imperdoável. É perigoso você pegar até o versículo de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, eu todavia não liberarei o perdão. Você está entendendo? Amém? Para com isso, aprenda com Jó, aprenda com Jesus, aprenda com Paulo. Olha para Jesus, Pai, gente, ele está pendurado na cruz. Ele foi açoitado, ele foi humilhado. Execraram, cuspiram na cara dele, colocaram o peso de um madeiro que não era para ele, era para Barrabás. Você está entendendo? Quando ele teve sede, embebedaram uma esponja, sabe, que era utilizado para limpar latrina. Pastor, o que é latrina? Vaso sanitário. E colocaram nos lábios de Jesus. Você está entendendo? E esse Jesus, do alto da cruz, olha para aqueles que estão contemplando e diz assim: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Estevão está sendo apedrejado até a morte. Ele diz assim: Senhor, não lhes impute. E aí tem crente vingativo que não sabe o significado da palavra, viu? Lançou uma maldição. Vão tudo morrer na desgraça.
Você está entendendo? Input, querida, é não lhes cobre, não lhes puna por causa desse crime. Sabe o que Estevão está dizendo? Eu estou perdoando. A resiliência passa também pelo perdão. A resiliência espiritual é fator preponderante para uma vida de intimidade com o Senhor. Você quer ter intimidade com Deus? Quer ter intimidade com Deus? Amém? Seja resiliente. Suporte a crise. Suporte a angústia. Passe o deserto. Cada vez que você passar o deserto, você caminha para mais próximo de Deus. Você caminha para mais próximo de uma vida de intimidade com o Senhor. Outra coisa que eu vejo em Jó, a segunda verdade que eu aprendo com ele reconhece a soberania e o poder de Deus. Jó reconhece a soberania e o poder de Deus. Versículo 2 do capítulo 42, ele diz assim: bem sei que tudo podes. Sabe o que é isso, Carol? Soberania e poder. Sabe o que ele está dizendo, Thaís? Você, Senhor, tem todo poder. Toda autoridade está nas tuas mãos. Posso ouvir um glória a Deus? Você está entendendo? Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Soberania, poder, autoridade, onipotência. Ele percebeu que tudo que Deus faz é certo e que nós devemos aceitar tudo aquilo que vem das mãos do Senhor. Até quando Ele permite que nós passemos por luta. Porque Ele tem todo o poder. Ele é soberano. Bem sei que tudo pode. E que nenhum dos seus planos não é frustrado. Deixa eu dizer uma coisa para você, Ibane. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, que está em casa. Nenhum dos planos que o Senhor tem concernente a essa casa, nenhum dos planos que o Senhor tem concernente a essa igreja, independente do tempo que ela está passando, nenhum deles vão ser frustrados. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu não sei quando, eu não sei onde, eu não sei como, mas que Ele vai, porque Ele é Deus. Pode aplaudir, Carol. Ele é Deus. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum. Olha o que Jó... Nenhum. A gente tem que entender, querido, umas palavrinhas que tem na Bíblia. Nenhum é nenhum. Jó poderia... Peraí, por tudo que eu passei, alguns dos seus planos não podem ser frustrados. Deixa eu colocar alguns aqui... Não, ele fala, nenhum. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Querido, é impossível manter um relacionamento interpessoal com o Senhor sem reconhecer a sua soberania e controle sobre a sua vida, sobre todas as coisas. Se Deus não tem controle, não tem intimidade. Se você não se submete ao senhorio de Cristo, não tem intimidade. Porque o seu relacionamento com Deus é de Senhor e servo. Deus está no controle. É de Senhor e servo. Sabe? Talvez, eu creio que eu vá falar disso dentro desse esboço aqui, caminhando para o final. Mas a gente quer ter... para de ter relacionamento de coleguismo com Deus. Olha para o irmão que está do teu lado. Deus não é seu colega. Eu estou vendo a hora que essa geração vai orar assim. E aí, colega? Eu estou vendo a hora. E aí, colega? Tudo bem? Estou com uns problemas aí, colega. Eu estou vendo a hora que você vai tratar Deus como colega. Para que esse coleguismo. Deus não é o colega do futebol. Deus não é o colega do banco da praça de Garatinga, não. Deus não é o colega da faculdade, não. Deus é seu Senhor.
O seu relacionamento com Ele é de senhor e servo. O seu relacionamento com Ele é de pai e filho. Sabe uma coisa que morreu no nosso tempo? E aí eu vou fazer uma parafraseada aqui, uma ilustração, melhor dizendo, uma alegoria, com uma tradição que está morrendo ao longo dos tempos. Quem aqui, seja sincero, quem aqui ainda mantém o hábito de pedir bênção para o pai e para a mãe? Deu um meio a meio. Você está vendo que a tradição lá vai morrendo? Amém? Agora, diferente, quem dessa nova geração de pais, cobra do seu filho, pede bênção do pai, pede bênção da mãe? Você cobra? Diminuiu. Eu contei aqui 4. Você está entendendo? E aí tem filho dessa geração que quer ter relacionamento de colega com o pai. Ele quer falar com o pai como ele fala a um amigo. Da escola, da rua, do trabalho. Opa. A senhora ensina? Amém. Você está entendendo? Sabe? Relacionamento. Você precisa saber o lugar que você ocupa. Você é filho. Você é neto. Você é sobrinho. Você precisa saber o lugar que você ocupa na hierarquia. Pastor, por que você está falando isso? Porque com Deus é a mesma coisa. Pede bênção para Deus. Pede licença para entrar na presença dele, ainda que você tenha livre acesso. Porque essa ideia de livre acesso nos traz a ideia de libertinagem. Eu posso entrar de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu posso orar de qualquer jeito que ele me ouve. É bem verdade, queridos, que existem orações de bolso. Aquela oração que você faz de bate-pronto. Aquela oração que você está dirigindo, não tem jeito de parar o caminhão, né, Tiago? E orar, você ora ali atrás do volante. Max Lucado vai chamar isso de oração de bolso. Orações prontas. Amém? Mas a oração no secreto tem que ter respeito. Tem que ter respeito. A oração modelo, não que você tem que recitar ela o tempo todo, repetir, mas ela dá a ideia do Pai nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Você está entendendo? Amém? Glória a Deus. Outra coisa que eu aprendo com Jó. Além da soberania além de reconhecer a soberania de Deus, Jó estabelece um relacionamento interpessoal com o Senhor, porque ele admitiu que diante de suas crises pessoais e interpessoais, falou de coisas que não sabia. Falei de coisas que eu não sabia. Versículo 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho, Na verdade, falei do que eu não entendi. Pastor, o que eu tenho que entender com isso? Quantas vezes, diante de situações semelhantes, na ânsia de obter respostas, falamos daquilo que não sabemos, falamos daquilo que não entendemos, falamos daquilo que não conhecemos, nos portamos como professores e mestres de Deus. Não, Senhor. Lembra de Ló, semana passada? Assim não, Senhor. Quem estava aqui na semana passada? Gente, que resposta ridícula. Assim não, Senhor. Não me manda para os montes. Não me manda para as campinas. Me manda para uma cidade que está logo ali. Eu não quero perder os meus hábitos urbanos. Você está entendendo? E quantas vezes nós nos portamos assim, querendo ser professor de Deus, ensinar como Deus deve fazer e agir. Quantas vezes a gente quer pegar a caneta do autor da nossa história. Deixa eu colocar uma vírgula aqui, Senhor, porque agora eu quero que esse capítulo seja escrito dessa forma. Da minha maneira, não da sua.
Quem aqui está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Querido, pare de falar daquilo que você não entende. Opa, pare de falar daquilo que você não entende. Aquieta o seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus falar e agir por você. Amém? Quem aqui, seja sincero, tem dificuldade com o silêncio de Deus? Uns tímidos assim. Né? Não, eu tenho. Só que eu preciso entender que quando Deus se cala, Ele trabalha. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Quem captou aí? Deixa Deus trabalhar, querido. Quando aqui, isso não está no esboço, não. Quando você quebra o silêncio de Deus, você está tirando a ferramenta daquele que está trabalhando para construir a vitória na tua vida. Você está interrompendo o trabalho de Deus. Soltou, foi todo mundo. Aí está na benção. A Jujuba ali, controlando, vamos lá. Eita. Você está entendendo, querido? Amém? Quarta verdade que eu aprendo com Jó. Jó, isso aqui, amém? Eu me lembro quando eu preguei na live, o Wagner conferiu se existia essa palavra. Ele desinverteu os valores. Sabe por que Jó estabeleceu um relacionamento com Deus? Porque ele desinverteu os valores. Ele se posicionou no lugar de discípulo e devolveu a Deus a sua condição de mestre. Ele voltou Deus para o controle das coisas. Uma desinversão de valores. Os valores estavam invertidos. Era Jó que queria entender, era Jó que questionava. Agora não, no capítulo 42, é Deus quem fala. Ele desinverteu os valores. Uma das características marcantes dessa geração é a inversão de valores. Nessa geração, somos nós que determinamos para Deus o que Ele deve fazer, e não o contrário. É a característica dessa geração. Senhor, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, viu? A minha vontade. Amém? Sabe? Desinverta os valores, querido. Deixa Deus no controle do barco. Enquanto Jesus estava dormindo e os discípulos tentando resolver a situação, o que aconteceu? Eles foram tomados de medo. Mas quando eles acordaram Jesus, a tempestade dissipou em uma ordem, em uma palavra de Cristo. Amém? E o mar voltou ao seu estado de calmaria. Sabe que muita gente passa por crise porque insiste em manter Jesus dormindo no seu barco. E Jesus está lá, está no centro do relacionamento, da casa, mas dormindo. Ele nunca é acionado. Ele é uma peça de decoração da sua vida espiritual. Agora, aciona ele para tu ver. Bota ele no controle da sua vida para você ver o que acontece. Você vai ver se essa tempestade não vai ser dissipada. Você vai ver se esse mar não vai voltar ao seu estado de calmaria. Quinta verdade que eu aprendo com Jó. Jó se arrependeu e reconheceu sua condição de pó e cinza. Você quer estabelecer um relacionamento interpessoal com o Senhor? Você quer ter intimidade com Ele? Você quer ver Ele te visitar na noite? Você quer ver Ele te dar aquela cutucada na madrugada de leve lá? Levanta, ora. Quem aqui quer ter isso? Reconheça a sua condição diante de Deus. Reconheça quem você é. O que a palavra de Deus diz? Miserável homem que
sou. E Jó diz mais ou menos isso. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Amém? E sabe quando é que Jó declara isso? Depois de dizer, mas agora os meus olhos te veem. O crente atual diz, não, mas agora eu estou num grau de intimidade que os meus olhos veem a Jesus. Eu sou o cara, eu sou o tal, eu faço acontecer. Sabe o que Jó diz quando ele declara que os seus olhos agora veem o Senhor? Por isso eu me arrependo. Eu me abomino do tipo de homem que sou. Sabe o que ele está dizendo? Eu não merecia vê-lo. Eu não merecia nem ter relacionamento com ele. Mas a sua graça proporciona esse relacionamento. Porque ele é gracioso, ele abre o caminho da relação. Porque ele é gracioso, ele me perdoa. Porque ele é gracioso, ele é misericordioso para com a minha vida. Porque ele é gracioso, ele me entende, ainda que eu não mereça. Reconheça a sua condição diante de Deus. Posso ouvir um amém? Se coloque de pé do teu lugar. Você deve, talvez, estar se perguntando que vantagens Jó conquistou ao desenvolver um relacionamento interpessoal em meio à crise. Eu poderia me limitar a dizer simplesmente incontáveis e variadas vantagens. Mas eu quero pontuar algumas delas para fechar essa pregação nessa noite. Primeira conquista de Jó, depois de se tornar mais íntimo de Deus, a sua intercessão foi aceita diante de Deus. Capítulo 42, versículo 8 e 9 diz assim: Tomai, pois, 7 novilhos, sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Porque dele aceitarei. Quem está indo oferecer holocausto são seus amigos. Ofereça holocausto, sacrifícios. Mas é o meu servo Jó quem vai orar. Sabe o que eu entendo com isso? Porque com ele eu tenho intimidade. Porque ele foi resiliente na crise. Porque ele reconheceu a minha soberania. Ele admitiu que falava do que não sabia. Ele desinverteu os valores, me colocou na posição em que eu devo estar como Deus sobre a vida dele. E ele se arrependeu e reconheceu o tipo de homem que ele era. Por isso eu ouvirei a sua intercessão. Você oferece sacrifício, mas é Jó quem ora. Porque com Jó eu tenho intimidade. Você quer mais? Sua sorte foi mudada. E o seu último estado foi melhor que o primeiro. Querido, Jó no seu primeiro estado já era o cara mais rico do Oriente Médio antigo. Mas quando ele sai de um relacionamento impessoal para um relacionamento mais direto e pessoal, o seu estado último é melhor do que o primeiro. É melhor do que o primeiro. Pastor, pontua para mim. Jó reconciliou-se com a sua esposa, recebeu donativos de seus irmãos e amigos, do versículo 10 ao 12. Depois você confere na sua casa. E sabe o que aconteceu com Jó? Ele teve 7 filhos e 3 filhas.
Tem umas pessoas com a carinha assim, camarada era melhor no último estágio do que no primeiro. Vai dizer que você não entendeu isso aí. 7 filhos e 3 filhas. E aí, sabe o que me chama a atenção? Eu ainda quero preparar uma pregação em cima disso aqui, ó. Eu falei isso quando eu preguei a primeira vez. E repito isso novamente. Ele teve 3 filhas. Os nomes dos filhos nos são ocultados. Mas o nome das filhas, olha que beleza, olha. Gemina. Soa meio estranho, mas o significado, sabe o que é? Pomba. Paz. Aquele que estava em conflito, agora tem uma vida de paz. Gemina. Jó teve outra filha, e o nome dessa foi Késia, perfume de canela. A vida daquele que era fétido, uma chaga aberta, agora é perfumada, é Késia, tem perfume de canela. E é isso que Deus faz com as nossas vidas. Ele te tira de uma vida de pecado, de sujeira, de mau cheiro espiritual e coloca numa condição de ter o bom perfume de Cristo na sua vida. Esse nome aqui eu acho mais bonito. Glória a Deus. Querem a PUC. Olha que nome lindo. É porque a gente não vai ter mais filho, viu, Dan? Mas se fosse menina, querem a PUC. Vem aqui a PUCinha. E sabe o que é querem a PUC? Aquela que tem cosméticos. Aquela que tem beleza. Uma vida que era feia, em meio à crise, em meio à adversidade, se tornou uma vida bela. Uma vida bela. E para fechar, e aí nós encerramos por aqui, Jó faleceu velho e farto de dias, ao ponto de ver até a 4ª geração dos seus filhos. Vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena manter a nossa adoração intacta diante da crise. Vale a pena aceitar a disciplina de Deus. Vale a pena ser resiliente para perdoar. Vale a pena. Vale a pena. Que essa palavra, querido, possa ter entrado no teu coração. Amém? Glória a Deus. Faça assim com as mãos. Que de alguma forma o Espírito Santo possa ter ministrado sobre tua vida. Amém? Que o amor incomparável de Deus Pai, mas tá beleza esse microfone, hein? Que o amor incomparável de Deus Pai, a graça redentora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus se derramem sobre a vida de cada um de vós. Não saiam ainda, não desliga a live, porque teve pessoas